Paz sejam com todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos aí hoje na aula número 26 e hoje nós estaremos iniciando o estudo do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então, se você está chegando agora aqui no canal Gospeltech 316, já te peço aí para você verificar se você está inscrito no canal, né? Tem um botãozinho embaixo. Se você estiver inscrito, vai estar inscrito. Se não estiver inscrito, vai estar inscrever-se. Aí você se inscreve no canal, ok? E se no final do vídeo aí deixa o joinha, tá? Se você achar que o conteúdo da aula realmente foi o conteúdo relevante para você. E o principal de tudo, tá? É compartilhar esta aula com outras pessoas, porque o meu objetivo é que o estudo da palavra de Deus, tudo da Bíblia, tudo dos livros, eles possam chegar, perdão, eles possam chegar ao maior número de pessoas, ok, pessoal? Então, é, hoje é dia 7 de janeiro de 2025, né? Já passamos aí festas de Natal, as festas de Ano Novo e o ano começou, né? A gente espera que 2025 Deus derrame sobre a sua igreja, sobre aqueles que Ele ama, um avivamento, um despertar, né? Porque sabemos que esse ano aqui, tudo indica que vai ser um ano de muitas lutas, um ano de muitas batalhas, um ano realmente onde não vai ser fácil, né, para o mundo, mas para nós que temos a nossa fé, temos a nossa esperança na palavra de Deus, nós que conhecemos qual é a consumação de todas as coisas, e é justamente o que nós estamos aprendendo aqui no livro de Apocalipse, que o Senhor continue derramando sobre nossa vida, né? A esperança da vida eterna, a esperança de um avivamento, a esperança que a palavra da salvação, a palavra dos evangelhos, ela possa alcançar o maior número de pessoas. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos estar orando para darmos início à nossa aula de hoje, aula número 26. Querido Deus e amado Pai, muito bom dia, Senhor. Obrigado a Deus por mais esse tempo, onde nós podemos meditar na Tua palavra, nós podemos aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, tudo aquilo, ó Pai amado, que o Senhor nos prometeu. Tenho certeza que o Senhor está cumprindo e vai cumprir, ó Deus. Então, que o Senhor possa nos dar entendimento, um pouco mais de entendimento nesse momento. Que essa tua palavra, Pai, do livro do Apocalipse, venha realmente ficar guardada em nossos corações, para que nós não possamos ser pegos de surpresa com as circunstâncias, com os acontecimentos e tudo que está por vir, ó Pai. Nós possamos ter conhecimento. O Senhor é aquele, ó Pai, que está no controle de todas as coisas. O Senhor está sentado no trono, centro de comando de todo o universo. E como nós vamos aprender hoje, ó Deus, há um livro, há um rolo com 7 selos. E nesse rolo, ó Pai, está a história de toda a humanidade e toda a consumação de todas as coisas, ó Deus. Então, a história a cada dia não ocorre ao acaso, ao caos, não. A cada dia das nossas vidas que nós vivemos com um propósito. E esse propósito está diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continue conosco, tirando nossas dúvidas. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, que habita em nós, possa realmente ministrar ao nosso coração e à nossa mente. Eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nossa aula de hoje, aula número 26,
Para onde caminha a história, né? É a parte 1. Esse é o nosso título. Nós vamos ver aí o livro de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 14. Só que hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 7, ok? Vou até colocar a Bíblia aqui, né? Para nós iniciarmos lendo esses versículos. Capítulo 5. Então diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ok, pessoal? Vamos ler até o versículo 10. A nossa aula vai até aí, mais ou menos, hoje, certo? E o restante do capítulo 5 a gente vai ver na próxima aula. Então vamos lá. Vamos dar aqui uma introdução, ok? Do que geralmente, quais são as linhas de pensamento, quais são as visões humanas sobre a história. Então, toda a história começa com Deus e está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Então, Deus, ele tem o controle de toda a história. Ele é o Criador. Ele que deu início à história e é com ele que está todo o desfecho da história também. Ou seja, tudo está debaixo da visão e do controle de Deus. Então, não são as pessoas poderosas deste mundo que vão determinar os rumos da história. Né? Nós sabemos que existem, né, grupos, existem aí, como a gente diz, poderes humanos, né, pessoas ricas, extremamente ricas, poderosas, que tentam determinar o rumo da história da humanidade. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso ainda está o nosso Deus poderoso, ok? Então não são os historiadores que decifram os mistérios da história, são os filósofos que interpretam os segredos da história. Não são os oh meu Deus, futurólogos que retiram o véu da história.
Então, duas são as visões humanistas da história, visões humanistas. A primeira é a visão cíclica dos antigos gregos, né? A visão cíclica quer dizer que as coisas se repetem. Então, a história não se move para uma meta nessa visão dos antigos gregos. Não há esperança, não há redenção. O que é o que foi. O que foi, será. Ou seja, as coisas chegam uma hora que elas têm um ciclo e elas se repetem, tá? Então não há uma consumação, não há uma finalização das coisas. Essa é a visão cíclica dos antigos gregos. Tem uma outra visão, que é a visão do existencialismo ateu, né? Então a história é uma sucessão de fatos sem significado, porque os ateus são aqueles que não crêem em Deus. Então não há plano, não há esperança. A novela de Albert Camus, A Praga, descreve esse estado de desespero. Exemplo. Por exemplo, a cidade de Oran foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. O médico e seus associados batalharam até vencer a epidemia, até vencer esses ratos, até vencer a peste bubônica. Mas no final do livro, o médico disse: é só uma questão de tempo. Os ratos voltarão e as coisas não vão mudar, ok? Então, para ele, as coisas não vão mudar. Sempre vai ter algo que vai prejudicar, algo que vai destruir a vida humana, né? Então, para ele, na visão dos ateus, do existencialismo, não há uma consumação de todas as coisas. Que a Bíblia promete, né? Que um dia Jesus voltará pela segunda vez. E esse dia ele levará a sua igreja. E depois disso haverá o quê? O juízo final e uma vida eterna. Então, de acordo com o existencialismo ateu, nada disso existe. Qual é o sentido da história? Friedrich Hegel, no seu livro Filosofia da História, disse que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Winston Churchill disse que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Debaixo de pressão, o homem moderno praticará os mais terríveis atos, ou seja, não tem a moral. O historiador Gibbon, seu livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade, né? Thomas More, em seu livro Utopia, antevê um tempo na Terra em que o homem construiria um paraíso por suas mãos. O homem seria capaz de construir um lugar que pareceria um paraíso, lugar de paz, né? Então essa brisa do otimismo de Thomas More chegou até a outras pessoas, chegou a soprar. O homem moderno, aspergido por essa brisa, por essa ideia, né, que ele poderia construir um paraíso, nutriu a esperança realmente, né, de construir ele na Terra. Mas chegou o século XX, os anos 1900, e aí a gente vê o quê? Duas sangrentas guerras mundiais, onde muitas pessoas morreram. E aí todo esse otimista humano desvaneceu, foi-se. O mundo está como uma panela de pressão quase explodindo. A gente sabe disso. Mais rumores de guerra, fome, terremotos, furacões cada vez mais intensos, o clima ficando cada vez com chuvas mais fortes. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, né? Agora, a pergunta que fica é: para tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, há alguma esperança para a história? Será que nós vamos ter que concordar com a visão desses homens aí que escreveram? Ou será que tem outro rumo para a história? Então, como nós lemos, né, aí nos primeiros versículos do capítulo 5 de Apocalipse, o Deus Todo-Poderoso está no trono do universo, tem
um propósito para a história, ok? Então, vamos repetir aqui, versículo 1, capítulo 5. Vi João escrevendo, o apóstolo João escrevendo, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, do Deus Todo-Poderoso, que um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado, fechado com 7 selos. Então a história não está indo ao acaso. A história tem sentido. A minha vida e a sua vida está solta ao léu, né? Jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias, dos acontecimentos do dia a dia. Eu e você não caminhamos para um acaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão, porque Deus está no comando, Deus está no trono, é Deus quem reina, e ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Então Deus tem em sua mão direita um livro, em forma de rolo. Esse livro contém o quê? Todos os seus decretos, as linhas gerais de todos os acontecimentos até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Esse livro contém um registro antecipado da história, ou seja, tudo o que vai acontecer em nossas vidas, tudo o que vai acontecer nos anos que virão, já está escrito nesse livro que está na mão de Deus, ok? Então, a nossa história, a história do mundo, não ocorre ao acaso. Fritz Reinecker diz que o livro aqui mencionado por João parece ser o livro dos decretos de Deus e contém o pleno relato do que Deus, em sua soberana vontade, determinou quanto ao destino do mundo. Deus tem um plano para cada pessoa, para cada criatura, para cada animal, para cada ser vivente. Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele conhece, controla e dirige todas as coisas para uma consumação final. Então vai ter um fim. O livro tem sequência e também tem consequência. Toda a história da humanidade está na mão de Deus. Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará na mão de Deus. Nós temos que confiar nisso, queridos. Temos que crer, temos que ter fé na palavra de Deus e que Ele está realmente no controle de todas as coisas. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e também determinado. Nada foi esquecido e nada foi omitido. O futuro está nas mãos de Deus. E aí? Quem é a pessoa capaz de abrir o livro? Quem é a pessoa capaz de tudo o que está escrito ali colocar em execução para chegar à consumação final? Tem alguém? Então, o digno, a pessoa que é digna, está sendo procurada. Quem é capaz? Ninguém tem capacidade de desvendar e nem de conduzir a história à sua consumação, né? De acordo com os versículos 2 e 3. Aí João escreve assim: Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, e nem sobre a terra, e nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Então, a primeira impressão que João tem é que existia esse livro estava na mão de Deus, nesse livro estava o conteúdo de toda a história que iríamos viver, estamos vivendo, e que vai chegar a uma consumação. Então, João entendia isso. Naquele livro, Deus já tinha escrito tudo o que deveria acontecer. Só que chega nesse momento que um anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de executar o que está escrito aí? E aí não achava-se ninguém.
Então, o livro está selado com 7 selos. William Hendrickson diz que o rolo selado indica o plano não revelado e não cumprido de Deus. Se permanecesse selado este rolo, propósitos de Deus não seriam realizados e nem se levaria a cabo o seu plano. Abrir aquele rolo, desatando os seus selos, significa não somente revelar o plano de Deus, mas levá-lo até o final, levá-lo a cabo. Então, tinha que ter alguém capaz de abrir esse livro, né? O número 7 significa completo. O livro está totalmente selado. A história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história e à nossa vida. E ninguém, naquele momento, foi achado digno de retirar os selos, digno de abrir esse livro. Primeiro, ninguém foi achado digno no céu. A palavra de Deus diz: nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Então, ninguém foi achado digno no céu de abrir esses selos. Nem os anjos, Miguel, Gabriel, nem os serafins, os querubins, né? Ninguém. Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria. Ninguém foi encontrado digno para dirigir a história. Segundo, ninguém foi encontrado digno na terra. Então não tinha nenhum homem, né, por mais autoridade que o homem tivesse na terra, por mais poderoso, por mais influente que seja, de decifrar o sentido da história. E terceiro, ninguém foi encontrado digno debaixo da terra. Então, nem Satanás, que é o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados, nenhum deles pode revelar a mim e a você o sentido da história, o sentido da vida. Ninguém que existia ali, que João estava vendo, que João conhecia, poderia abrir esses selos e dar cabo à história. Então, não há uma ideologia, nem partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Então, queridos, a gente não pode colocar a nossa fé e a nossa esperança nos presidentes, nos políticos, nas ideologias que existem no mundo. Nada disso, queridos. Nós, humanos, sozinhos, não vamos a lugar nenhum. Nós confiarmos em nós mesmos, o nosso destino é o caos. A humanidade sozinha vai para o caos. E há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. Ou seja, eu mesmo comando minha vida. Você não comanda a sua própria vida. É certo que nós fazemos no nosso dia a dia escolhas. Essas escolhas nos trazem consequências. Mas o controle realmente dos nossos dias estão nas mãos de Deus. O próprio Deus escreve e nos ensina que desde que antes nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, ele já tinha escrito a nossa história. Todos os nossos dias já estão escritos. Então, aqui a gente vê o quê? Uma clara impotência humana para desvendar o futuro, ou seja, o ser humano, não há um ser humano capaz de desvendar o que vai acontecer no futuro. Há uma grande questão. E João está perguntando: quem é digno? E há uma grande constatação: ninguém podia abrir o livro. E aí João passa por uma grande decepção. João diz: e eu chorava muito, né? Lá no versículo 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Então João ia na mão de Deus o rolo, o livro, com tudo escrito. João sabia que naquele rolo estava toda a consumação, toda a história da humanidade caminhando para uma consumação, um final. Só que João olhava para os lados e sabia que não tinha ninguém capaz de abrir este livro, ou seja, de dar sequência na história. Então a crise de João é a crise da impotência nossa, todos nós.
né? Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos o mundo num pé de guerra. A gente vê o mal triunfando, a violência crescendo, terrorismo, né, ameaçando outros países, as pessoas, as guerras tornando-se cada vez mais encarniçadas, sangrentas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se perdendo, se drogando. E a nossa reação é o quê? Chorar também. Chorar por tudo que está acontecendo. E por que João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa do Apocalipse. Lá em 4:1, quando Jesus chama João para subir aos céus, ele diz: Mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, quando João foi para lá, ele sabia que Jesus ia mostrar para ele o que iria acontecer até o final. Mas quando João vê o livro na mão de Deus e não vê quem poderia abrir o livro, ele chora muito, ok? É como a história tivesse a deriva, né? Como um barco sem leme. Então, um barco sem leme é um barco sem direção. As ondas batem e jogam ele para onde a onda quiser. Então, João sentiu que a história estava assim, sem uma direção. Agora, a partir do versículo 5, João vê aquele que é digno. A solução para a história vem do céu. Okay? O digno encontrado. A solução para a história vem do céu. Versículo 5. Então, um dos anciãos me disse a João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, há consolo para nós, há esperança para nós. Não devemos chorar. Às vezes choramos como João, com medo do futuro, sem saber o que vai acontecer no nosso futuro, que vem pela nossa frente. Como vai ser o meu amanhã? Como vai ser o seu amanhã? Como vai ser a minha velhice? Mas uma voz ecoa no céu: não chores. Às vezes choramos por um conhecimento limitado das verdades circunstanciais, ou seja, aquilo que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus tem a solução para os problemas que nos levam às nossas lágrimas. Senhor, Deus Todo-Poderoso, põe um basta à nossa angústia de não saber o que vai acontecer no nosso futuro. E Ele traz uma solução para nós. Não chores. O digno procurado é agora o digno encontrado. Então, a pessoa que estava sendo procurada por João, a pessoa que estava sendo procurada no céu, e poderia abrir os 7 selos, desatar os 7 selos e dar sequência em toda a história que Deus escreveu, agora foi encontrada. Há alguém capaz de dirigir a história e de dar o sentido à vida. Não deixar a nossa vida ser levada como um barco sem leme, sem direção nenhuma. Nós sermos jogados de um lado para o outro. Não. Há alguém capaz de dar sentido à nossa vida. Então, a solução de toda a história, de toda a consumação, está em Jesus. Né? O livro da história está nas mãos de Jesus. E ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Jesus tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele venceu para ter esse poder de abrir o livro. Jesus é o leão de Judá, é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado e venceu a morte. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor, porque antes foi Messias sofredor. Ele sofreu aqui na terra, foi crucificado, foi derramado o seu corpo até a sua última gota de sangue. Então, para ele ser um vencedor, primeiro ele foi um sofredor. E ele só é o leão porque antes foi o cordeiro que foi sacrificado. Então, os versículos 6 e 7 dizem assim:
Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então agora João tem essa visão desse cordeiro que parecia estar morto, ou seja, um cordeiro que sofreu, tinha ali, né, uma aparência de sofrimento, mas ele também tinha 7 chifres, 7 olhos. O Jesus, nosso Jesus Cristo vencedor, ele é o cordeiro que foi morto. E João vê sua marca. Qual que é a marca? Como tinha sido morto. Porque ele fala, parecia ter sido morto. A sua vitória foi conquistada na cruz. Jesus conquistou a sua vitória ali na cruz. E João vê sua posição. Agora ele está o quê? De pé. João fala, ó, eu vi de pé um cordeiro. Então ele está de pé. De pé significa que a pessoa está com ação e poder. E João vê o lugar também, no meio do trono. Então João vê o cordeiro de pé no meio do trono, ou seja, autoridade. William Hendricks diz que agora Deus governa o universo por meio de quem? Do Cordeiro, por meio de Cristo. Fritz Wienecker diz que numa colocação brilhante, João relata seu tema central da revelação do Novo Testamento: a vitória mediante o sacrifício. Esta é a recompensa dada a Cristo, e é a nossa consolação. Um momento muito, muito significativo na história é esta coroação, esta investidura do mediador com o ofício de rei sobre o universo. Então, Cristo veio ao mundo como homem, Cristo sofreu, Cristo foi crucificado, foi sacrificado, deu todo o seu sangue por nós, mas ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou e agora ele está diante do trono do Pai. E ali diante do trono, ele tem o poder de pegar o livro da mão de Deus, de abrir os selos e de dar o que? Continuidade na história que Deus escreveu. Então Jesus agora, ele é aquele que reina. Então Deus reina através de Cristo. E Cristo agora ele é o quê? O mediador, aquele que está entre Deus e o universo. Então Jesus é digno de desvendar o sentido da minha e da sua vida. Primeiro porque ele é onisciente, né? Ele é cheio de olhos. João disse, 7 olhos. Então ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Segundo, porque ele é onipotente. Então, os 7 chifres que João descreve na cabeça do cordeiro significa potência, força. Ele pode todas as coisas. E terceiro, porque ele é onipresente. Os 7 espíritos são enviados por toda a terra, ou seja, Jesus pode estar em todo lugar a qualquer momento. Então, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Warren Yerbse declara: nós temos aqui o perfeito poder, 7 chifres, a perfeita sabedoria, 7 olhos, e a perfeita presença, 7 espíritos em toda a terra. Teólogos poderiam chamar esses atributos de onipotência, onisciência e onipresença. Todos esses são atributos exclusivos de Deus. Ninguém mais, além de Deus, Cristo, Espírito Santo, podem ser onipotentes, onipresentes e oniscientes. Essas 3 características são atributos exclusivos de Deus. Ok, pessoal? Então, nessa aula de hoje, aula número 26,
Nós estudamos aí a primeira parte do capítulo 5 do livro de Apocalipse, e revela que Deus está com toda a história escrita num livro, num rolo, e esse rolo está fechado, ou seja, ninguém é capaz de abrir esse livro e dar continuidade na história. Ninguém é achado no céu, ninguém é achado na terra, ninguém é achado debaixo da terra, capaz de pegar esse livro da mão de Deus, abrir os selos e dar continuidade na história, de ser o mediador entre Deus e nós. Mas de repente, João vê, o ancião fala para João: olha, lá vem o cordeiro que foi sacrificado, mas que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo e ressuscitou. E esse cordeiro, que é Cristo, ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Ele é o único capaz de pegar o livro nas mãos de Deus, de abrir os 7 selos e dar continuidade na história até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então, nessa aula de hoje, eu espero que você tenha entendido que toda a história, todos os dias que nós vivemos, não são dias que acontecem ao acaso, que acontecem somente pelas circunstâncias daquilo que está ao nosso redor, mas todos os dias são escritos e estão escritos por Deus. Deus está no controle de toda a história da humanidade. E Cristo, Jesus Cristo, é o mediador entre essa história e a execução dela. Amém? Então, se você está comigo até agora, te agradeço mais uma vez. Peço para compartilhar este vídeo, né, com outras pessoas, essa aula, deixar o like, e assim nós possamos ensinar a palavra de Deus, ensinar o evangelho para o maior número de pessoas. Esse é o meu objetivo. Amém, queridos? Vamos estar orando. E desculpa aí a minha garganta, né? Hoje eu não bebi água. Começo a falar muito e começa a secar a garganta. Mas amém. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por todos esses dias que nós estamos vivendo. E obrigado, Senhor, pelos dias que ainda virão, ó Deus. Porque nós temos a certeza que todos eles estão escritos por Ti. E temos a certeza que Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, é o grande mediador entre as Tuas palavras, entre este livro e as nossas vidas. Que a cada dia nós possamos continuar, Senhor, seguindo em frente, com fé e com esperança, Pai, da vida eterna, com fé e esperança da consumação dos séculos, não importando o que irá acontecer com o mundo ou com nossas vidas, nós jamais possamos tirar nossos olhos de Ti, Senhor, Cristo Jesus, que está no controle de todas as coisas. Nos conceda uma semana abençoada, cheio de graça, Senhor, cheio da Tua misericórdia, cheio de perdão e do Teu amor, ó Deus. Livra de todo mal, ó Pai, se assim for possível. Todas as doenças, enfermidades, pandemias, do homem mau, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo queira prejudicar em nossas vidas, todas as setas de dar inflamados. E os teus anjos, dá ordem a eles para acampar ao nosso redor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, possamos viver a cada dia debaixo do teu amor, da tua unção, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande beijo no coração de todos vocês. Ok?